Olá a todos, boa noite. Meu nome é Agmon Júnior, aluno do curso de Licenciatura em Matemática. Estamos na disciplina de Laboratório de Ensino Matemática 2, certo? Eu vou falar um pouco aqui sobre frações no ensino fundamental, no sexto ano. E o que seria frações? Fração é uma maneira de mostrar alguma coisa que é dividida em partes iguais. Então, se eu pego o inteiro, pode ser representado por partes chamadas de frações, certo? E essas frações serão representadas pelos números racionais. E através deles a gente vai poder chegar nas operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Essas frações poderão ser representadas por números decimais e também por porcentagem. Numerador e denominador. Vamos imaginar aqui, nós temos uma barra de chocolate com 8 pedaços, divididos em partes exatamente iguais, e suponhamos que foi retirado dessa barra uma parte, Essa parte corresponde a um pedaço de 8. Então nós temos 8 pedaços de chocolate, nós tiramos um pedaço, certo? Como que a gente vai representar isso matematicamente? Da seguinte forma: o 1 fica em cima, e o 8 na parte de baixo. O 1 a gente vai denominar, dar o nome de numerador, certo? E a parte de baixo, o número 8, de denominador. E a gente vai ler essa fração da seguinte forma, ou 1/8 ou 1/8. Então, cada parte daquela do chocolate irá corresponder a 1/8, certo? No caso das frações equivalentes, vamos pegar aqui, vamos iniciar da seguinte forma: imagina essa barra de chocolate representada aqui, e a gente vai tirar a metade do chocolate, ou seja, vai ficar 4/8. A gente tirou a metade dela, certo? E continuando ainda com o desenho anterior, a figura 1, eu trouxe aqui uma segunda figura, dividida ao meio, certo? 1/2, ou seja, uma parte de 2, então ela está dividida ao meio, certo? Temos também agora no caso a figura 2, partida ao meio, e um meio, 1/2 seria a sua classificação. Então a gente vai observar o seguinte, que as duas figuras, representam a mesma quantidade, sendo obtido multiplicando ou dividindo o numerador e o denominador, desde que não seja por zero. Com isso, as figuras serão classificadas como equivalentes, A gente vai notar aqui agora que as frações equivalentes vão representar a mesma quantidade. Então, o que a gente fez aqui na figura 3? A gente buscou aqui o 4/8 da figura número 1 e o 1/2 da figura número 2. O 4/8 a gente dividiu por 4, a gente fez um processo aqui de simplificação até chegar no valor irredutível. Então, a gente simplificou ele até não conseguir mais, que chegou a 1/2. 1/2 seria a figura número 2, certo? A gente simplificou até chegar à figura número 2. E multiplicando 1/2 da figura 2 por 4, a gente chegou em 4/8 da figura número 1. Então, esse é identificado como processo de equivalência de frações, certo? Vemos aqui de uma forma resumida, a parte de adição e subtração de frações. No caso da adição de frações que possuem o mesmo denominador, no caso aqui o 4, 2/4 mais 3/4, a gente tem um denominador comum que é o 4, certo? Com isso, como que a gente vai fazer para somar essas duas frações? Quando o denominador é igual, a gente vai manter esse denominador, o número 4, e a gente vai somar o numerador, simples assim. Então, a gente mantém o número 4 e soma o 2 mais 3, que vai dar os 5/4, No caso desses denominadores forem diferentes, aí a gente vai fazer um processo chamado de mínimo múltiplo comum, ou seja, a gente vai pegar os denominadores, no caso é o 3 e o 2, certo? E a gente vai dividir esses dois números por um número em comum. No
caso aqui, como o 3 só é divisível por 3, o 2 por 2, a gente vai chegar aqui, o mínimo múltiplo comum seria 3 vezes 2, que daria 6. Então, nosso mínimo múltiplo comum seria o número 6. Com os denominadores diferentes, então, a gente tira o mínimo múltiplo comum e em cima a gente realiza a operação. No caso aqui é uma subtração. Então, 4 menos 3 sobre 6 vai ficar 1 sobre 6, certo? Aqui eu demonstrei aqui a explicação, que após a gente obter o mínimo múltiplo comum, certo? A gente vai fazer uma multiplicação desse mínimo múltiplo comum, a gente vai fazer uma divisão desse mínimo múltiplo comum com o denominador, que é o 3, e posteriormente a gente vai multiplicar pelo numerador, que é o 2, certo? Obtendo o número 4. Já com o meio, a gente vai pegar o mínimo múltiplo comum, que é o 6, irá dividi-lo com o número 2, com o denominador, e depois multiplicar com o numerador, que é 1, obtendo assim o número 3. No caso de multiplicação das frações, é bem simples. A gente vai pegar o numerador, né? A gente vai multiplicar o numerador entre eles e também vai multiplicar o denominador. Então, duas frações, 2 sobre 3 e 4 sobre 6, a gente multiplica o 2 por 4 e o 3 por 6. E a gente vai obter o número 8 sobre 18, certo? No caso de divisão de frações, na divisão a gente vai inverter a segunda fração. Então, 2 sobre 3 aqui do exemplo, vezes 4 sobre 6, a gente inverte a segunda fração. Então, ao invés de multiplicar o 2 pelo 4, a gente vai multiplicar o 2 por 6, certo? E o 3 vezes 4, chegando ao resultado de 12 sobre 12, que posteriormente pode até ser simplificado. No caso da simplificação de frações, a gente vai pegar aqui, por exemplo, o 4 sobre 8, e a gente vai tentar chegar a um número onde não se pode mais simplificar. Então, 4 é divisível por 2, é divisível por 4, certo? E divisível por 1, mas para que a gente simplifique essa fração, para diminuir ela, o número mais indicado que seria o 4. Então, 4 dividido por 4 é 1, que é o máximo que ele conseguiu chegar, e o 8 dividido por 4 é o 2 também, que é o máximo. Então, a gente obteve um meio, certo? Que é uma simplificação da primeira fração de 4 sobre 8. Então, assim, pegando aquela figura 3 anterior, né? A gente vai entender o seguinte, que a simplificação de frações é justamente o fato de encontrar frações equivalentes, né, pelo processo de divisão, e quando esse processo não permitir mais encontrar a fração final, ela receberá o nome de fração irredutível. Quando a gente chega aí simplificando aquela fração, aquele número, e não tiver mais como simplificar, então a gente chegou a uma fração irredutível, né? Esse processo de dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número é chamado de simplificação de fração, como a gente já citou. E a fração irredutível, ela tem um asterisco, né? Algo interessante, que seria o fato de encontrar o máximo divisor comum. Então, aprendemos assim, que o número racional pode ser representado por diversas formas, chamadas de frações equivalentes, certo? Para substituir todas as frações equivalentes, temos que escolher uma especial, né? Vamos dizer assim, a fração redutível. Então, a fração redutível, como a gente a simplificação, né? A gente já citou na simplificação, a fração redutível é quando a gente chega naquele ponto onde não dá mais para simplificar, certo? E esse processo aqui, ele é simples, né? A gente vai encontrar o máximo divisor comum, né, entre o numerador e o denominador. E esse máximo divisor comum, ele precisa ser igual a 1 para que ele
possa ser irredutível, ou seja, a gente vai chegar, ele tem que chegar a um número 1 para que ele seja irredutível. Então, um exemplo aqui, 2 sobre 4, nesse caso aqui, essa fração ela não é irredutível. A gente nota que a gente pode simplificar ela por 2, né? Então, ela não é irredutível. E tirando o máximo divisor comum, né, de 2 e 4, né, o número que divide os dois juntos seria o 2. E o 2 ele é diferente de 1, então essa fração ela não é irredutível. Já no caso aqui do meio, segundo exemplo, nesse caso ela é redutível porque o máximo divisor comum, né, o número que divide o numerador e o denominador é o número 1, e só ele. Então, nesse caso, ela é uma fração irredutível, não tem como mais reduzir do meio, certo? E deixei aqui lembrando aqui, né, que o meio é igual ao 2 quartos, né, no exemplo de cima, mas apenas o meio ele é redutível. A fração menos 6 sobre 4 não é irredutível porque o MDC, o máximo divisor comum, né, é igual a 2, é o número que divide o numerador e o denominador, e o 2 ele é diferente de 1. Alguns exemplos abaixo, no caso aqui, falando aqui na prática, né, uma fração irredutível ocorre quando a fração não se é possível dividir, tanto o numerador quanto o denominador, por o mesmo número, certo? De modo que cada um deles continue inteiro. Então, pessoal, é um resumo, né, sobre a parte de frações aqui, passando ponto a ponto. Se eu fosse abrir aqui o leque mesmo para citar, exemplificar e mostrar alguns exercícios, o vídeo ia ficar extremamente longo, certo? Então, foi isso que eu preparei para alunos aqui do sexto ano, do ensino fundamental, entender como que funciona as frações, certo? De modo resumido, como se fosse uma pequena aula, né? Aquela aula mais resumida, certo? Então é isso. Boa noite a todos. Obrigado.